E o que eu tenho visto hoje, quando eu olho para as pessoas, é algo que me remete a uma experiência que eu tive com meu sobrinho de 4 anos, alguns meses atrás. O Guilherme é uma figura engraçadíssima, ele é muito inteligente, ele até parece que tem mais que 4 anos. E na brincadeira lá entre mim e as crianças, eu perguntei para ele assim, Guilherme, o que que zumbi come? Aí ele falou, que lancinha, tio. Que lancinha. Aí eu falei, Guilherme, como é que zumbi faz? Aí ele fez assim, Foi hilário, porque eu nunca esperava uma reação daquela de uma criança de 4 anos. Mas essa fala do Guilherme, às vezes, tem me remetido ao que eu tenho observado quando eu olho, quando eu tenho visto quando eu observo pessoas nos mais diversos meios. A impressão que eu tenho às vezes é que eu estou andando no meio de um monte de zumbi que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. E se isso fosse visto somente na vida das pessoas que não conhecem a Deus, eu falava assim, ok, existe um motivo para isso. Mas eu tenho visto esse cansaço exagerado, e exagerado mesmo, nos olhos das pessoas que conhecem a Deus. É como se elas estivessem fazendo a mesma pergunta que nós viemos tentando responder ao longo de todo esse mês. Será que a minha vida tem sido uma consequência de acasos? E alguns acasos não têm sido bons, e eu venho sofrendo com isso. O que será que vai acontecer amanhã? Como é que será que vai se resolver esse problema? E aí a nossa mente vai sendo tomada de uma série de problemas que se eles ficassem só na nossa mente, estaria bom, mas esses problemas começam a fazer parte do nosso coração e começam a trazer consigo noites mal dormidas. Começa a trazer consigo problemas mal resolvidos. Eu conversava com a Magali à porta há pouco, a gente falava a respeito de um outro tema, mas as consequências são as mesmas. A gente falava de um outro tema que tem causado insônia em algumas pessoas. Mas excesso de problemas nos tira o sono também. E quando nós perdemos o sono, dormimos mal ou dormimos pouco, o nosso dia seguinte vai ser de baixíssimo rendimento. A nossa atenção cai. Nós não conseguimos executar, no mesmo tempo que executaríamos se estivéssemos bem, as atividades. E aí eu brinco às vezes com a Cláudia, que eu digo, parece que eu olho para as pessoas, está todo mundo esperando o mundo terminar em barranco para morrer encostado. Porque a vítima, é como se os cristãos eles tivessem perdido em algum lugar a referência daquilo que traz ânimo ao coração deles. E essa perda de referência, eu digo que ela é diretamente proporcional ao distanciamento que nós estamos tomando da pessoa de Deus e do papel dele sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não acreditamos em Deus, mas parece que a nossa agenda pessoal, que roda em torno dos problemas e das dificuldades, tem distanciado a nossa mente e o nosso coração do papel, da importância e da pessoa de Deus na nossa vida. Tiago falou que alguns grupos estão em Romanos. Eu terminei nos 2 grupos familiares que eu dirijo, eu terminei Juízes. E o livro de Juízes, no capítulo 17, ele termina com uma cena interessantíssima. O último personagem é Mica. E Mica tinha uma mãe que tinha quilos de prata, e essa mãe perde os quilos de prata dela e fala, alguém me roubou, e esse filho vira, não mãe, eu não perdi quilos de prata, você não perdeu, eles estão comigo, eu estou lhe devolvendo essas pratas. E ela pega com grande alegria aquela prata, e olha o que ela faz. Ela fala assim, eu vou pegar essa prata, eu pego essa prata e consagro ela ao Senhor, estou tirando 2,4 kg dessa prata, estou dando para o meu filho fazer um ídolo. Ela consagra ao Senhor e dá para o seu filho fazer um ídolo. Não tem algo de estranho nessa história? Eu pego a prata, consagro ao Senhor e dou para o meu filho fazer um ídolo.
Aquele povo que pertencia a Mica era um povo que já tinha passado pelo deserto e tinham ouvido da boca do próprio Deus que eles não poderiam fazer ídolos nenhum. Eles não poderiam fazer nenhuma estátua, nada que representasse Deus. Só que no versículo 6 do capítulo 17, o texto diz assim: não havia rei em Israel. E quando não tem um rei para governar, as pessoas fazem o que elas querem com aquilo que elas bem entendem, achando que estão fazendo certo. E para aquela mulher, fazer um ídolo de prata consagrado ao Senhor era certo, porque não tinha um rei para dizer, não, isso está errado. Porque lá no deserto, foi dito para os nossos pais, para os nossos antepassados, que nós não podemos construir ídolos nenhum. E eu pego essa história de Juízes 17 e trago para nossos dias aqui hoje. Nós temos consagrado, ou dizemos que temos consagrado as nossas vidas a Deus, mas na verdade nós construímos um Deus a partir dos nossos ídolos. E isso está nos distanciando de Deus de uma forma tremenda, porque os nossos ídolos, os ídolos que nós construímos, começaram a se tornar mais importantes do que o Deus que resgatou a minha vida no sangue dele. E quando meus problemas e meus ídolos, eles tomam mais tempo da minha mente e do meu coração do que o Deus que resgatou a minha vida pelo seu sangue, os meus problemas se tornaram meus ídolos. E o povo que deveria caminhar pela face da terra, dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me acontecerá, está esperando o mundo terminar em barranco para morrer encostado. Nós precisamos rever os nossos valores. Precisamos rever os nossos valores. Nós precisamos rever com profundidade a nossa relação com Deus. E nós precisamos rever com franqueza o nosso relacionamento com Jesus. Porque se Ele não for a água da vida, não são seus ídolos que serão. Micá pegou aquele ídolo e fez duas coisas com ele. Construiu um templo e construiu para ele um manto sacerdotal. E no mesmo povo que ouviu-se que não faria ídolos feitos por mãos humanas, ele ouviu que deveriam construir um tabernáculo para Deus. Naquelas medidas que Deus deu para o povo em Êxodo capítulo 23. E falou para para Arão da tribo de Levi, irmão de Moisés, faça um manto sacerdotal para ti. As referências eram claras. E Micá constrói para ele um templo e uma forma própria de adoração, que era diferente de todas as instruções que Deus havia dado para eles. E trazendo isso de novo para o nosso tempo, nós temos construído espiritualidade cristã, ou melhor, tira o cristão, nós temos construído espiritualidade em cima dos nossos ídolos. E aí nós procuramos igrejas que satisfaçam os nossos ídolos, onde eu possa satisfazer os nossos ídolos. E aí nós procuramos referências de pessoas que falem coisas que agradem os nossos ídolos. E aí nós preparamos formas de adoração que falem a respeito dos nossos ídolos. E nisso nós vamos nos distanciando de Jesus. E o povo que há 60 anos atrás cantava peregrinando por sobre os montes, não está peregrinando em lugar nenhum, porque está morrendo nos mesmos buracos que cavam para si mesmo. Nós deixamos de passar para as pessoas a imagem de que nós somos peregrinos numa terra
e forasteiros dela. E nos comportamos mais como gente que pertence a essa terra do que gente que pertence a outra terra. Nós queremos que Deus trate o nosso choro agora, porque esquecemos que todas as lágrimas serão enxutas na eternidade. Nós construímos ídolos e vivemos eles. E ai se alguém falar alguma coisa do meu ídolo diferente dele, eu não quero dar nem ouvido. E para mim, meus amigos, sem dúvida alguma, essa é a causa porque nós estamos cansados. Deus, o Deus da Bíblia, ele deixou de ser a verdadeira inspiração do nosso viver. E como Mica, nós estamos vivendo em função dos nossos ídolos. E não achamos nem em Deus mais ânimo para seguir em frente. Mas a triste notícia é que se você terminar o capítulo 18 de Juízes, Mica perdeu seus ídolos, Mica perdeu o seu templo e Mica perdeu sua forma de adoração. Foi tudo embora. Porque era poeira. Porque era poeira. Nós precisamos rever com seriedade, os alicerces da nossa espiritualidade. E quem sabe um dia dos nossos lábios brotem as palavras do profeta Jeremias no livro de Lamentações, capítulo 3, quando ele diz: trago à memória aquilo que me traz esperança. E a única coisa que eu trago à memória que pode me trazer esperança é Jesus. Não tem outra coisa, gente. Eu falo isso com muita tranquilidade aqui hoje, porque daqueles que eu olho, em 100% já caminha com Jesus o tempo suficiente para saber disso. E eu não preciso omitir isso de vocês. Mas eu preciso que vocês entendam que se Jesus deixou de ser a esperança, outra coisa está tomando lugar de Jesus. E vocês estão ocupando seu tempo com seus ídolos, como Mica ocupou. E por isso, nós parecemos os zumbis que comem criancinha, que meu sobrinho vê quando ele olha para as pessoas. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 10 a 13, ele fala que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João fala que a palavra veio ao mundo e a palavra criou o mundo. Quando ele fala que a palavra criou o mundo, João nos ensina algumas coisas, que Jesus é o Criador perfeito. E Jesus, sendo Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, ele diz que Deus cria o mundo do nada. Não existia nada antes da criação. A ciência não consegue entender aquilo que havia antes da criação, porque realmente não havia nada além da própria existência de Deus. E Deus cria o mundo através da sua palavra. E a sua palavra disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus termina a criação, Deus cria uma sociedade, ele havia planejado uma existência perfeita, uma sociedade perfeita. E no versículo 31, após terminar todas as coisas, quando ele viu que a sua criação é perfeita, Deus termina o 6º dia dizendo que é tudo muito bom e no 7º descansou. E Jesus, ou Deus, que posso falar dessa maneira, ele fala: nesse lugar perfeito, vocês estão prontos para ter uma sociedade perfeita. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E aqui eu tenho que tirar dos nossos corações a nossa infantilidade bíblica e espiritual às vezes. Eu não conseguiria entender a humanidade vivendo num ambiente perfeito sem se tornar uma sociedade perfeita. Crescer e multiplicar não quer dizer que nós viveríamos em cavernas o tempo todo. Nós cresceríamos e multiplicaríamos numa criação perfeita para nos tornarmos perfeitos em música, perfeitos em arte, perfeitos em inteligência, perfeitos em sabedoria. Era tudo para ser perfeito. Só que nós optamos não vivermos nesse ambiente perfeito quando optamos por conhecer o mal e o mal começa a degradar e degenerar a criação do próprio Deus. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto e comeu para dar ao marido. Ser igual a Deus se tornou mais agradável, mais atraente e mais desejável do que ser obediente a Deus. E aí nós fomos expulsos do paraíso. Expulsos do paraíso, daquele ambiente perfeito, porque estando em estado de morte, porque Deus falou que se fizéssemos aquilo morreríamos, não poderíamos mais viver eternamente, porque o mal degradaria eternamente tudo aquilo que ele criou do nada. E a partir daí, o ser humano vem procurando ambientes perfeitos para encontrar sua satisfação. O ser humano vem procurando pessoas perfeitas para lhe dar inspiração. E o ser humano vem procurando métodos perfeitos para lhe trazer alegria, mas nunca vai achar. Porque, na verdade, o que existe no nosso coração é uma saudade eterna pelo paraíso. E assim, João também diz que esse lugar irá retornar. Porque as Escrituras falam para vocês e para mim, e esse tem que ser o grande motivo da nossa alegria todos os dias, ela fala para você e para mim que será sim refeita uma nova realidade perfeita. João narra em Apocalipse 21 o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Esse tem que ser o maior motivo da nossa alegria, saber que essa realidade dolorida e que nos traz sofrimento, ela vai acabar e nós estamos na nova realidade. E João fala no versículo 4 que nessa nova realidade que virá e já está vindo, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aqui eu preciso te dar uma notícia. Se você acha que você vai viver essa vida, se você acha que vai terminar essa vida com todas as lágrimas dos seus olhos enxugadas, esqueça, porque não vai. O que a Bíblia está dizendo é que você vai chorar até o último dia da sua vida aqui. Então se prepara para chorar. Mas virá um dia em que não haverá mais isso. Um dia em que a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada, prontinha, ela vem para o seu marido. E quando João fala cidade santa, ele está falando do reino de Deus. Ele fala de um lugar que quando a gente lê a palavra cidade, ele não está falando de prédio, meus queridos. Ele está falando de uma nova sociedade extremamente organizada. Sabe aquela coisa que a gente vê em filme, de uma nova dimensão, ocupando a antiga e ressignificando tudo. A gente não vai para um lugar, ficar lá como anjinho no céu, sem fazer nada. Primeiro porque Deus não gosta de vagabundo. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui e todo o mal vai ser extraído daqui. Nós teremos a oportunidade de sermos perfeitos em tudo. Tem um reino novo se instalando na face da terra e nós iremos trabalhar sem dor, sem sofrimento, porque a maldição do trabalho foi dada porque o homem desobedeceu, senão nós não nos cansaríamos em trabalhar. Não nos cansaríamos. Vai haver um ambiente perfeito, onde a política vai ser perfeita. Vai haver um ambiente perfeito, onde a educação vai ser perfeita. E o que Deus está dizendo para nós, filhos de Deus, é que nós estaremos lá. Então, alegrem-se, porque nós estaremos lá. Enquanto isso não acontece, Paulo em Romanos, capítulo 8, 19
a 22, ele diz que enquanto isso não acontece, o que resta para a natureza criada é que ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. O que toda a criação está esperando é o dia da nossa redenção. E enquanto esse dia não chegar, tudo o que você e eu podemos esperar é sofrimento e dor. E nós temos que aprender a administrar as nossas lágrimas na esperança de que Jesus voltará. Porque não há outra esperança que possa nos ajudar a administrar nossas lágrimas além dessa. Porque qualquer outra coisa que eu me apegue, ou os meus ídolos que eu vá escolher para vivenciá-los, eles vão ser levados de nós. É construir a casa sobre a areia. Mas não. No dia, o que Paulo está nos dizendo, é que vai haver sofrimento até o dia da redenção dos filhos. E está tudo. O cosmo, o universo, está tudo esperando esse dia, gente. Agora, se Paulo diz que o cosmos está esperando esse dia, por que nós não vivemos como se estivéssemos esperando esse dia? Deveríamos morrer alegres. Porque tudo vai ser libertado da escravidão da morte no dia da redenção de Jesus. E aí faz sentido, quando nós lemos que os filhos de Deus, que tudo aguarda os filhos de Deus serem revelados, que tudo aguarda a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo está apontando para Apocalipse 21. E aí, o mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não reconheceu. Se Jesus não faz sentido para a gente, não faz menos ainda para quem não crê nele. Porque as pessoas que não são alcançadas pelo amor de Jesus, Jesus é um profeta. Jesus é o cara sábio. Eu coloco ele do lado de outros homens inteligentes que viveram na história, como, sei lá, Maomé, Buda, mas não é nenhum deles. Jesus não é uma outra representação de Deus. Ele é a única representação de Deus. E Jesus, nem os judeus reconhecem Jesus até hoje. Mas os que o receberam e creram em seu nome, esse deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meus amados, o que eu estou dizendo para nós essa noite é que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que viver alegres e felizes. Nós temos que sorrir para os problemas da vida, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que dar tchauzinho para o diabo e falar, se ferrou, porque eu sei para onde eu vou e para onde você vai também. Nós temos que viver com alegria no meio da tribulação, pois a tribulação produz perseverança. A perseverança produz esperança. E a esperança produz o nosso caráter aprovado. Mas nós estamos vivendo como cristãos desaprovados. A gente fala que crê, mas não se comporta como quem crê. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que viver como quem crê. As pessoas têm que olhar para a gente nos mesmos problemas que ela vive e nós vivemos com ela, e encontrar alegria no nosso coração a ponto de perguntar assim, por que você está alegre com tanto problema? Porque eu sou um filho de Deus. Eu conheço o amor de Jesus por mim, apesar de quem eu sei, de quem eu sou. Eu sei para onde minha vida está indo. Eu posso chorar todos os dias hoje,
mas amanhã eu vou acordar sorrindo num lugar que ninguém mais irá tirar o sorriso dos meus lábios. O que diz o salmista? Quem semeia com choro, colhe. A nossa colheita ainda vem. A nossa colheita ainda vem. Não é aqui, não. Nós temos que nós temos que quebrar o ídolo do imediatismo da nossa vida, achando que Deus vai resolver todos os nossos problemas aqui. Deus não tem nenhum compromisso, meu amigo. Deus não tem nenhum compromisso em resolver os nossos problemas. Nenhum. Outro dia, conversando com o Charaba, ele falou um negócio, ele falou, é verdade, Charaba, fui comer a comidinha lá que eles fazem. Ele falou assim, impressionante, né, os cristãos hoje. Eu falei, é verdade. Eles se enfiam no buraco e acham que Deus tem a obrigação de tirar eles do buraco. Deus não tem compromisso nenhum. A missão de Deus nessa terra é restaurar todas as coisas que estão gemendo o dia da restauração, mas Deus, pela sua infinita bondade, Ele veio dizer que essa restauração acontecerá quando os filhos de Deus se manifestarem. Então se alegre, porque Deus está nos colocando num lugar privilegiado, onde todo o resto da criação está aguardando aquilo que acontecerá conosco primeiro. Aí vira um monte de mimimi. Eu não estou dizendo que passar pela vida é fácil. Eu não estou dizendo que ninguém aqui não deve chorar. Eu não estou dizendo que ninguém aqui não deva ficar triste. O que eu estou falando para nós essa noite é muda a referência da solução das suas vidas. Muda a referência, meus amigos. O mundo não vai terminar em barranco e ninguém vai morrer encostado. A Bíblia já falou. O bicho só vai pegar daqui para frente. Agora, escolher como vai viver nessa realidade é opção sua. Outro dia vieram me perguntar, Cláudio, como é que é essa história de... Como é que é? De Deus estar no controle. Eu falei, eu tenho medo dessa frase, Deus está no controle. Porque dá a impressão que Deus é o cara do marionete. Lembra do cara do marionete? Que mexia os pauzinhos e o bonequinho vai assim embaixo, assim? Eu fico parecendo o lango-lango, mas é isso assim, ó. Sabe? Não aconteceu porque Deus está no controle. Aconteceu porque Deus está no controle. E a gente fica assim achando que é o cara do marionete. A Bíblia nunca falou disso. O que a Bíblia fala é que Deus tem governo de uma história que começou em Gênesis e terminará em Apocalipse, e nós estamos no meio dessa história, sendo responsáveis pela nossa ação, pela nossa atitude. Então não adianta cavar buraco achando que Deus vai tirar dele, porque se você vai cavar, é aí que você vai ficar. E agradeça a Deus que mesmo no buraco Ele te leva para a glória. É isso. Deus não é o cara do marionete. Deus é o dono dessa mesa. O Enzo me deu um copo, eu coloquei aqui, eu coloquei esse notebook aqui, esse microfone aqui. Você viu o notebook era sozinho? Deus está carregando a mesa para Apocalipse. Ela começou lá em Gênesis, a mesa está indo. Agora aqui dentro da mesa, amigo, o problema é teu. Então se mexe. Se mexe. Que parado aí não vai acontecer nada. Parado aí não vai acontecer nada. Se mexe. Anda. Porque eu creio no Deus que me amou, que está me conduzindo para a eternidade, que sabe dos meus dias, que conhece a minha dor. Gente, olha que coisa louca. Nós trocamos um Deus que quer um relacionamento por nós por um Deus assistencialista e utilitarista. Vocês repararam isso? Vocês repararam isso? Jesus veio, olha como é que nós somos loucos. Vou apagar essa filmagem, viu? Olha como é que nós somos loucos. Deus veio. Fala assim, olha, aqui onde eu estou, tá bom. Mas eu vou lá. Eu vou me transformar igual a um deles. Eu vou virar ser humano. Eu vou sentir dor. Porque eu acho. Você acha que Deus veio sentir dor porque Ele acha que sentir dor é legal, gente? Você acha que Deus chorou quando perdeu Lázaro porque perdeu um amigo é legal? Você acha que Ele fez isso porque é legal? Que Ele não tinha nada que fazer no céu?
Aí Deus veio. Aí ele veio assim e falou assim, eu estou com vontade hoje de tomar com a lança nas costelas. Você acha que ia ser legal? Esse negocinho de coroa é legal, mas eu quero a minha de espinho. Você acha que Deus estava com vontade de fazer isso? Deus fez isso porque Ele queria que nós entendêssemos que Ele nos conhece na profundidade da nossa dor e Ele precisava vivenciar isso para falar assim, eu estou junto com vocês. Aí nós transformamos esse Deus, que veio na nossa direção buscando um relacionamento profundo com a nossa alma, com o nosso coração, e transformamos ele num Deus utilitarista. Deus, eu tenho uma listinha de pedido hoje, o senhor faz para mim? Ah, se não fez é porque Deus não quis. Vocês entenderam que nós trocamos relacionamento por utilidade? Aí nós vivemos uma espiritualidade assistencialista. Sabe o que é uma espiritualidade assistencialista? Ah, eu sou coitadinho de Deus, eu estou deitado na UTI, e aí Deus tem que vir aqui essa noite, porque lá na mensagem do pastor, na música, ele precisa aferir a minha pressão. Porque se a minha pressão estiver baixa, ele precisa me colocar salzinho debaixo da língua para a minha pressão melhorar. As gotas de soro espiritual do Espírito Santo estão baixas. Então Deus tem que ir lá, mexer nos conta-gotas de gota espiritual, para eu ficar mais animadinho, para segunda-feira eu enfrentar os problemas. Gente, meu Deus do céu. Nós transformamos um Deus de um relacionamento num Deus utilitarista e assistencialista. E Deus falou assim, eu vim, estou com vocês hoje, porque amanhã vocês estarão comigo na eternidade. Por isso que em Apocalipse 14, João escreve assim, Jesus disse, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. João não está falando, felizes são vocês que têm uma vida mansa hoje, porque Deus alcançou vocês. Felizes são os que morrem no Senhor. Sabe por quê? Porque depois que a gente morrer, é que as nossas fadigas serão descansadas. Até lá, meu amigo, é fadiga. E se passar dos 70, 80, é canseiro e enfado. Não tem outro cenário. Não tem outro cenário, gente. Ou a gente pega essa bronca e faz valer a pena, que nem o cara que foi resgatar o soldado Ryan. Lembra daquele filme, Resgate do Soldado Ryan? Cara, eu morri, tomei uma barra, o Tom Hanks, estou morrendo. Ele catou o soldado Ryan pelo colarinho e falou assim, cara, faz valer a pena, porque eu dei minha vida por vocês. E o que Jesus está fazendo com a gente essa noite é isso. Está pegando a gente pelo colarinho e fala assim, faz valer a pena, porque eu morri naquela cruz por vocês. Faz valer a pena. A vida que eu dei por vocês faz valer a pena. Porque um dia o tabernáculo de Deus, Apocalipse 21, 3, que está com os homens, voltará a viver com os homens. E aí acabou o problema. Acabou a dor. Acabou o choro. Acabou a lágrima. Acabou o sofrimento. Paz, tranquilidade, amor. Você não vai precisar nem ter fé, nem esperança. Porque você vai viver o amor de Deus na sua plenitude. João fala que nenhum daqueles, de nós, aqui hoje eu posso falar nós, se tiver visitante está horrorizado comigo hoje. Tem não, né? Nenhum de nós aqui hoje é o que é por herança genética. Filhos de Deus, segundo João, não nasceram por descendência natural. Então não é porque você tem olho azul que Deus te escolheu. Segundo, você não teve vontade de ser filho de Deus. Porque João também diz que filhos de Deus não nascem da sua própria vontade. Ninguém aqui acordou um dia e falou assim, vou ser filho de Deus. João também fala que ninguém aqui passou a ser filho de Deus porque alguém contou a história para você e você acreditou. Porque João diz
que filhos de Deus não nascem pela vontade de outro homem. Sua mãe pode orar por você a vida toda e você não se torna filho de Deus. Porque filhos de Deus, segundo João, eles só nascem de Deus. Você é filho de Deus porque Deus quis que você fosse filho de Deus. E só Ele pode querer que você seja filho de Deus e você se torna filho de Deus. Caraca. Eu sou ruim de matemática. Para fazer uma conta dessa, pior ainda. Quantas pessoas você acha que já passaram na história da humanidade? Essa conta é boa, né, Lucas? Nem os engenheiros de plantão aqui fazem. Quantas pessoas você acha que já passaram? Vamos resumir, vamos melhorar a conta. Deixa eu melhorar a conta para vocês. Quantas pessoas vivem no mundo hoje? Quantas? 7 bilhões? Mais ou menos? É isso? Não foi a conta, é 7 bilhões. Deixa eu judiar mais da gente. Quantas pessoas fazem parte da sua família? Estendida, né? Espera. Hoje eu estou com tempo. Vou comer tapioca ali do outro lado da rua. Tapioca boa lá, viu? Recheada, carne seca, dessa altura. Tem pastel também, para quem gosta de gordura. Fizeram a conta? E Deus escolheu você para ser filho de Deus. E Deus escolheu você para ser filho de Deus. Diante de todas as pessoas da sua família, diante de todas as pessoas que habitam na face da terra, diante de todas as pessoas que já passaram pela história da humanidade, e Deus escolheu você para ser filho de Deus, ponto final. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Ele escolheu você, e você está com cara de zumbi. E você está com cara de zumbi? Você vai ver na eternidade, irmão. Deixa para deitar na rede lá. Dá para passar tem que passar final da semana na praia, é bom, precisa dar pausa. Ontem a gente ouviu isso. 30 pessoas, encontro de casal maravilhoso ontem. Foi fantástico. Estamos falando disso até hoje. Vai ter outro daqui a 2 meses. Tira suas pausas, mas descansar ela lá. Está claro isso? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 a 23. Eu termino com um convite a todos nós essa noite, para que nós quebremos os nossos ídolos e vivamos uma verdadeira relação com o Deus do Evangelho. Havia uma briga em Coríntios de quem eram as pessoas que eram batizadas por Paulo, por Pedro ou por Apolo. E Paulo diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida ou a morte. Não se glorie em nada disso. Seja o presente, o futuro. Não fica preocupado com o futuro. Não acha que o presente é alguma coisa. Tudo é de vocês. Olha o que a Bíblia está falando. Tudo é de vocês, gente. Vocês estão ansiosos por algo que já é de vocês. A eternidade é de vocês. Tudo vai ser de vocês. Vocês estão brigando, estão perdendo o sono por algo que já é de vocês. Vocês estão se gloriando pelas pessoas. Vocês estão se gloriando pelas coisas. Vocês estão se gloriando por aquilo que têm. Vocês estão se gloriando por aquilo que não tem mais. É o que Paulo está falando. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Se tiver que se gloriar, se glorie por Deus. Que
Que Deus nos ajude na sua misericórdia e graça a vivermos uma nova forma de espiritualidade, ressignificada, onde nós realmente acreditamos naquilo que Deus fez, continua fazendo e fará por nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Tua graça, Tua bondade, Teu amor nos alcançou nesse mundo que é tenebroso e tem projetado a nossa